Amados, todos vocês já tiveram a oportunidade de rasgar uma folha de papel? Conhece, sabe a folha de papel? Papel A4, aquela folhinha branca, pode ser azul também, não importa. Mas vocês já chegaram a rasgar uma folha dessa? Praticamente todo mundo, né? A pergunta é difícil rasgar uma folha de papel? Uma folhinha branca, A4? Uma criança consegue fazer isso também? Consegue. É difícil rasgar 50 folhas de papel ao mesmo tempo? Já é complicado. Pode ser que não todo mundo, não é todo mundo que vai conseguir essa proeza. E se a gente pegar aquele bloquinho Chamex de 500 páginas, 500 folhas, dá para a gente pegar as 500 e rasgar ao mesmo tempo, da mesma forma como a gente faria com uma só folha? A pessoa tem que ser muito forte para conseguir uma proeza dessa. Muito. Eu creio que ninguém conseguiria. E por que a gente está falando isso? Livro de João, capítulo 17. O capítulo 17 do livro de João é um capítulo muito importante e eu creio que é um dos capítulos fundamentais dentro do estudo da palavra da Bíblia. Claro que toda a Bíblia ela é inspirada e é útil para diversas finalidades, mas o capítulo 17 ele tem uma importância grandiosa também, porque é o capítulo em que Jesus Cristo, dentro do seu ministério, ele vai ali interceder perante o Pai por cada um de nós. E aqui a gente conhece um pouco desse ministério intercessório de Cristo. Sabemos que hoje Jesus está no santuário celestial, no lugar santíssimo, fazendo justamente o quê? Intercessão. Está intercedendo por cada um de nós. E foi justamente isso que Cristo fez no capítulo 17. Está vendo a importância? A obra de Cristo hoje no lugar santíssimo, ela está, de certa forma, representada aqui também em João 17. E aqui nas nossas Bíblias, a gente vai fazer a leitura aqui de João 17, os versos 21 a 23. 21 a 23. Aqui na minha Bíblia eu leio assim, João 17, 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. 23, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os que tens amado a eles, como me tens amado a mim. Nesses versículos, Jesus está com um foco muito grande e fica muito evidente, por meio desses 3 versículos, que Jesus ele está centralizando algo que é muito importante dentro da caminhada cristã. Nos versículos 21 a 23, Jesus está falando sobre o quê? Jesus está rogando pelo quê? Jesus está rogando pela unidade. Jesus está rogando pela unidade. E queridos, nós temos em nosso meio, em nosso tempo, em nossa geração, sofrido muito em relação à unidade. A unidade. Nós não temos cumprido e não temos recebido a bênção da oração que Jesus fez em João 17 a cada um de nós, porque nós temos sofrido um grande processo de fragmentação dentro do movimento adventista. Eu não sei se todos vão concordar, amados, mas nós conseguimos ver dentro do movimento adventista várias guerras internas se desenvolvendo. Não bastasse já o mundo inteiro travar uma guerra constante contra o povo adventista, agora a gente está fazendo um conflito interno, nós contra os nossos próprios irmãos. Eu não sei se já perceberam, mas muitas vezes nós temos em grande medida vídeos circulando na internet de adventistas iniciando um processo de guerra contra quem? Contra os adventistas. E isso é inaceitável dentro do nosso movimento, amados. Porque um dos fundamentos do verdadeiro movimento, do movimento remanescente, está escrito aqui em João 17, 21 a 23. É o fundamento da unidade. Unidade. Quando Jesus ele intercede pelo ser humano, ele ora
para que da mesma forma como Ele e o Pai são um, nós também podemos ser um em Cristo. Um em Cristo. Como é a unidade de Jesus com o Pai? É uma unidade perfeita. Eles têm o mesmo propósito, eles têm o mesmo pensamento, eles têm o mesmo objetivo, eles têm uma mesma aspiração, eles são verdadeiramente um em todas as coisas. E a oração de Jesus é que a mesma unidade que há na divindade, ela seja reproduzida onde? Dentro da família humana. E por quê? Por que precisa haver tal unidade dentro da família humana? Vocês conseguiram enxergar a finalidade da unidade também dentro dos versículos que a gente leu? Jesus, no finalzinho, ele disse assim: para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós. Para quê? Para que o mundo creia que tu me enviaste. É difícil nós vermos em nosso tempo, em nossa geração, lá no mundo, a verdadeira unidade. Pessoas que funcionam como um único organismo. Famílias que, quando nós olhamos para elas parecem uma única pessoa. Casais que pareçam homem e mulher, uma única pessoa. Está muito difícil encontrar unidade. Na verdade, a gente vê famílias desestruturadas, famílias que têm conflitos entre si, pais que agridem os seus filhos, filhos que desrespeitam os seus pais, esposos que não têm respeito por suas esposas, esposas que também não têm respeito por seus esposos. Isso é muito comum, isso tem sempre. O que o mundo está querendo ver hoje é o quê? A verdadeira unidade. Quando o mundo olhar para a igreja e ver que a igreja é uma única pessoa, é como se fosse uma única pessoa, que a igreja tem um mesmo pensamento, que a igreja caminha por um mesmo caminho, que a igreja tem um único objetivo e que todos caminham nesse objetivo, para a consumação desse objetivo, eles vão crer que, de fato, só pode ser Jesus que está operando essa obra. Porque verdadeira unidade é fruto da divindade, da operação da divindade em nosso meio. E nós vamos explanar um pouco mais, para que possa ficar mais compreensível essa mensagem que nós estamos trazendo. Livro de Provérbios vai trazer um complemento muito importante para essa nossa conversa e esse nosso estudo. Livro de Provérbios, lá no capítulo 6. Livro de Provérbios, capítulo 6. Nós vamos fazer uma leitura dos versos 16 a 19. Provérbios 6, 16 a 19. Amém? E diz assim, verso 16: estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina. Quando a palavra de Deus emprega o termo abomina, abominação, aqui ela quer nos mostrar que Deus não simplesmente odeia isso, mas Ele odeia demais isso. Tanto é que sai da esfera de odiar e entra na abominação. Isso é terrível aos olhos de Deus. Quais são as 6 coisas que o Senhor odeia? Verso 17: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras, mas a 7ª, ele não simplesmente odeia, mas ele abomina. O que Deus abomina? O que semeia contenda entre os irmãos. Queridos, a desunião é algo que Deus abomina. Aquele que semeia contenda entre os irmãos é uma atitude abominável perante os olhos de Deus. Por quê? Porque ele contribui para a quebra da unidade. E a unidade é um dos pilares do governo de Deus aqui nessa terra. E queridos, como que nós temos sofrido com essa abominação em nosso meio?
Muitas vezes, amados, nós fazemos pequenas coisas que nós achamos que não é semear contenda entre os irmãos, mas é sim, queridos. O simples ato de nós falarmos mal de nossos irmãos, seja de frente, seja de costas, não importa. O simples ato de você chegar para uma outra pessoa para falar mal de alguém, isso significa o quê? Semear contenda entre os irmãos. Isso o Senhor abomina. O Espírito de profecia, ele caminhando no mesmo sentido da Bíblia, diz que quando alguém chega até nós para falar mal de alguém, não é que a gente não deva falar nada, mas a gente deve fugir da presença dessa pessoa. Por quê? Porque ela está incorrendo em algo que Deus abomina e buscando a quebra da unidade que há entre o corpo de Deus, que é a igreja aqui nessa terra. Paulo, no livro de Romanos, agora vamos aqui voltar para o Novo Testamento. O apóstolo Paulo, no livro de Romanos, no capítulo 16, Romanos, capítulo 16, no verso 17, Romanos 16, 17, diz assim: E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles. Queridos, há uma doutrina pura e verdadeira dentro da igreja adventista. Nós cremos nisso. E nós estamos aqui porque cremos nisso. Cremos que existe um conjunto de doutrinas que é a representação do que um dia Cristo comunicou através dos seus sermões durante seu ministério. Cremos que essas doutrinas são fundamento da fé, e aqueles que buscam falar contra essas doutrinas, aqueles que pregam contra essas doutrinas, nós devemos nos desviar dessas pessoas. Por quê? Porque eles buscam a quebra da unidade na perfeita doutrina que Deus nos entregou um dia. E certa vez, Jesus, conversando com os fariseus daquela época, vai estar registrado lá em Mateus 12, 25, ele diz que todo reino que está dividido contra si mesmo, vai acontecer o que com esse reino? Ele vai ser devastado. E se uma casa, uma cidade estiver dividida contra si mesmo, tem como ela subsistir, mesmo estando dividida contra si mesma? Não tem como. Isso quer dizer que se a nossa igreja estiver dividida contra si mesma, a gente não vai subsistir, mas nós vamos ruir em algum momento da nossa caminhada. Tal é a importância da unidade. Mas quando nós falamos de unidade, então vem um questionamento da nossa mente. Se a unidade é um princípio celestial e é um dos fundamentos do governo de Deus, ela deve ser buscada a qualquer custo? Não, ela não deve ser buscada a qualquer custo. O Grande Conflito, página 47, diz assim: para assegurar a paz e a unidade, estavam prontos a fazer qualquer concessão coerente com a fidelidade para com Deus. Mas acharam que mesmo a paz seria comprada demasiado caro com o sacrifício dos princípios. Se a unidade só se pudesse conseguir comprometendo a verdade e a justiça, seria preferível que prevalecessem as diferenças e as consequentes lutas. Existe algo muito pior do que a desunião. É a união sobre um falso fundamento. Queridos, se for para a gente ser unidos sobre um fundamento falso, se for para a gente ter que abrir mão de nossos princípios para gerar uma união no nosso meio, é preferível que continue havendo guerras terríveis em nosso meio. A guerra é muito melhor do que a união sobre uma doutrina falsa. Princípio é algo que a gente nunca vai abrir mão. Princípio a gente leva conosco ao custo da nossa própria vida. Então, entre a unidade, entre a falsa unidade por princípios falsos e a desunião, nós continuaremos com a desunião. A desunião sempre vai ser melhor do que uma falsa unidade. Mas é desejo de Deus que haja desunião no nosso meio? Não. Então é por isso que nós vamos buscar a unidade sobre o verdadeiro
fundamento, uma unidade dentro da palavra de Deus. Testemunhos para a Igreja, volume 3, páginas 434 e 435, diz assim: se todos que têm influência sentissem a necessidade de cooperação e procurassem atender a oração de Cristo, para que eles sejam um, como ele é um com o Pai, a causa da verdade presente seria uma potência nessa região. Mas o povo de Deus está entorpecido e não vê as necessidades da causa para este tempo. Não percebem a importância de ação concentrada. Satanás está sempre procurando dividir a fé e o coração do povo de Deus. Bem sabe que a união é sua força e divisão sua fraqueza. É importante e essencial que todos os seguidores de Cristo compreendam as artimanhas de Satanás e, com uma frente unida, confrontem seus ataques e o vençam. Precisam fazer esforços contínuos para se unirem mesmo que seja com algum sacrifício próprio. O povo de Deus, com estruturas e temperamentos diversos, é unido na qualidade de igreja. A verdade de Deus recebida no coração fará sua obra de refinar, elevar e santificar a vida e de vencer as peculiares opiniões preconceituosas de cada um. Todos devem lutar para chegar-se tão perto uns dos outros quanto possível. Todos que amam a Deus e guardam seus mandamentos, em verdade, terão influência sobre os incrédulos e ganharão almas para Cristo. Para avolumar os alegres cantos de triunfo e vitória diante do grande trono branco, o egoísmo será vencido e amor transbordante por Cristo será manifesto na responsabilidade que sentem de salvar almas pelas quais ele morreu. Queridos, a grande força que nós temos para batalhar contra o mundo é a força da união. Enquanto nós funcionarmos como um organismo vivo, como um só corpo, um corpo que tem braço, um corpo que tem perna, que tem mão, que tem pés, e que todos esses membros funcionam em harmonia, nós vamos conseguir vencer as ciladas que o mundo tem. Nós vamos conseguir derrubar os obstáculos do mundo e conseguiremos avançar com o governo de Deus, e mais pessoas serão ganhas para a causa do Evangelho. Entretanto, Satanás sabe que a fraqueza reside na desunião. E é por isso que o inimigo tem tentado levar tanta desunião para o meio do povo de Deus. Porque ele sabe que se a gente começar a cada um ir para um lugar diferente, a gente vai perder força. Uma folha de papel é fácil de rasgar, mas várias folhas juntas não podem ser rasgadas de forma alguma. É por isso que o inimigo está tentando separar essas folhas. Um dos grandes exemplos que nós temos de perfeita unidade reside justamente no exemplo da igreja primitiva, da igreja apostólica. Irmãos, lendo o livro de Atos, vocês conseguem ver como que eles funcionavam de forma unida em um único organismo? Ninguém queria ser melhor do que ninguém dentro da igreja apostólica. Por quê? Porque eles sabiam que a força vinha da unidade. Mas nós, em nosso meio, temos muitas vezes uma dificuldade muito grande. A dificuldade de querer ser o quê? De querer ser melhor. De querer ser maior do que os outros. De querer, muitas vezes, usar os cargos que nós temos dentro da igreja como forma de ter mais status perante a membresia. Quando, na verdade, a gente tem que compreender que nós somos um só corpo. Não importa, irmãos, quem é que está na liderança de um departamento, quem é que está compondo o ancianato e quem é que está simplesmente na membresia. Todos nós devemos ser um. Ninguém é mais importante do que ninguém dentro da obra de Deus. Pessoas têm alguns talentos, alguns têm uns dons e outros têm outros dons. Todos são necessários dentro do corpo de Deus. E isso era visto dentro da igreja primitiva. Eles funcionavam como um único organismo. E mais do que isso, eles viviam uma unidade em todas as coisas. Dentro da igreja apostólica,
dentro da igreja primitiva, ninguém passava necessidade. Ninguém. Sabe por quê? Porque eles eram unidos. Se tinha alguém passando alguma necessidade, o que tinha mais condição, imediatamente iria suprir aquela necessidade. As pessoas que tinham mais condição, eles nem ficavam esperando os outros apresentar dificuldade. Quando as pessoas vendiam terrenos, vendiam postos, o que elas faziam com esse dinheiro? Colocavam onde? Depositavam aos pés dos apóstolos. Para quê? Para que aquele recurso pudesse ser distribuído entre todas as pessoas, porque eles tinham um sentimento de unidade. Agora nós, em nosso tempo, não, amados. Pelo contrário, a gente muitas vezes quer ter uma roupa mais cara, para que quando a gente chegue na igreja, a gente tenha o quê? Evidência pela roupa que a gente tem. Eita, aquele irmão usou uma roupa melhor do que as das outras pessoas. Muitas vezes a gente acumula para si, e a gente junta as nossas posses, a gente cresce o nosso patrimônio, enquanto o irmão que sentava do meu lado na escola sabatina está desempregado e está passando fome. A conta dele está atrasada há 3 meses. Isso também, amados, é uma coisa que o Senhor abomina. Tudo aquilo que cause divisão dentro do povo de Deus e que quebre o elo da unidade é odiável perante os olhos de Deus. E é algo que nós precisamos vencer, amados. A própria palavra de Deus já nos chama a voltar para onde? Voltar para os marcos antigos. A gente precisa olhar para a era pura da igreja e ver o que eles estavam fazendo, como eles se comportavam, como eles viviam. E precisamos reproduzir esses exemplos de vitória no nosso meio, queridos. Enquanto nós não conseguimos aprender a abrir mão de nossas coisas em prol dessa igreja, em prol dos nossos irmãos, nós não compreendemos o que é verdadeira unidade. Queridos, dentro da verdadeira unidade, a pessoa não precisa chegar até nós falando que ela está passando por necessidade. Se nós formos nós vamos saber disso. E ela nem vai precisar passar pela dificuldade, porque já existe uma igreja inteira que está unida a ela. Antes mesmo a gente já vai estar prestando auxílio, para que ninguém no nosso meio tenha que passar por situações extremamente probantes. A unidade, ela vai ser um reflexo da morada de Deus no coração de cada um de nós. Ela é essencial para o nosso crescimento. Testemunhos Seletos, volume 2, página 77. A união é força, a divisão fraqueza. Quando se acham unidos, os que creem na verdade presente exercem poderosa influência. Satanás bem compreende isso. Nunca se achou mais determinado do que agora para tornar de nenhum efeito a verdade de Deus, causando amargura e dissensão entre o povo do Senhor. O mundo é contra nós. As igrejas populares são contra nós. As leis da terra em breve serão contra nós. Se já houve um tempo em que o povo de Deus devesse unir-se, é agora este tempo. Deus nos confiou as verdades especiais para este tempo, a fim de as tornar conhecidas ao mundo. A última mensagem de misericórdia está sendo proclamada agora. Estamos lidando com homens e mulheres que rumam ao juízo. Quão cuidadosos devemos ser para que cada palavra e ato siga de perto o grande modelo, para que nosso exemplo leve homens a Cristo. Com que cuidado devemos procurar apresentar a verdade de tal modo que os outros, contemplando-lhe a beleza e simplicidade, sejam levados a recebê-la. Se nosso caráter testifica de seu poder santificador, seremos uma contínua luz aos outros. Epístolas vivas, conhecidas e lidas por todos. Não podemos agora correr o risco de dar lugar a Satanás, nutrindo a desunião, discórdia e lutas. Queridos, se tudo lá fora já está contra a gente, se a gente ficar um contra os outros, não tem como vencer essa batalha. As igrejas populares, elas pregam contra a nossa doutrina. Os irmãos, não sei quantos puderam ver há algum tempo, alguns meses aí, mas não muito longe,
houve um movimento de alguns pastores renomados de outras denominações pregando contra as doutrinas fundamentais da Igreja Adventista. Os irmãos viram circular esses vídeos? Viram? Eles estão unidos contra nossas doutrinas. O mundo está unido contra a nossa doutrina. E muito em breve, as leis dos governos civis estarão também contra a nossa doutrina, contra a nossa união. Então precisa haver, de fato, união no nosso meio. Porque a única união que será achada muito em breve será a união que nós temos com os nossos próprios irmãos. O próprio Jesus, certa vez, disse que ele veio trazer o quê? Espada. O evangelho é como uma espada, queridos. Quando a verdade de Deus ela for estampada perante todo mundo, muitos de nós vamos enfrentar a desunião dentro das nossas próprias famílias. Pais e filhos serão separados por causa do evangelho. Tios e sobrinhos, muitas vezes esposos e esposas, irmãos, famílias serão separados por causa do evangelho. E quando houver essa separação dentro das nossas famílias, onde é que nós vamos encontrar a verdadeira unidade? Dentro da igreja, que são pessoas que estão caminhando no mesmo caminho que nós. Irmãos, se nós não conseguirmos dentro dessa igreja produzir a verdadeira unidade, nossa, eu não consigo ficar com aquele irmão, nossa, eu não consigo, a ideia não bate, não consigo ficar perto daquele irmão, nossa, eu tenho isso contra aquele irmão. Se a gente não conseguir unidade na terra, por que razão a gente crê que seremos nós também levados para o céu? Se a gente não conseguir unir na terra, a gente conseguiria se unir no céu? Jamais, jamais. Aqueles que não conseguem ser um na terra, jamais seriam um no céu. E é por isso que eles não estarão lá, para não quebrar o clima de perfeita unidade que há naquele lugar. Tamanha seriedade que existe dentro da responsabilidade de nós cumprirmos com a oração de Jesus e sermos um, como também Ele e o Pai são um. É necessário, amados, nós começarmos a buscar essa unidade. A força da nossa mensagem está na nossa unidade. Nós vamos produzir a força pela nossa unidade. Só que a unidade sobre a plataforma da verdade. Nunca abriremos mãos dos nossos princípios por causa da unidade. Se as pessoas que estão chegando ao nosso meio não quiserem partilhar da nossa doutrina, também não estarão em unidade conosco. Porque a unidade, ela se dá entre nós por meio de algo que nos liga. E o que nos liga é justamente a palavra de Deus. A palavra de Deus é que tem nos ligado. A unidade do povo remanescente de Deus produz no mundo poderosa convicção de que eles possuem a verdade e que são o povo peculiar, escolhido por Deus. Essa unidade desconcerta o inimigo, por isso ele está determinado a fazer com que ela não exista. A verdade presente, crida no coração e exemplificada na vida, torna o povo de Deus unido e lhe concede poderosa influência. A nossa unidade como um povo será uma poderosa influência para aqueles que estão no mundo. Mas agora que a gente já sabe da importância da unidade, a gente precisa saber como é que podemos alcançar essa unidade. E Testemunhos para a Igreja diz assim: a verdade presente, crida no coração e exemplificada na vida, torna o povo de Deus unido. Mais uma vez, para ficar fixado na nossa mente, a verdade presente, crida no coração e exemplificada na vida, torna o povo de Deus unido. Qual é a única coisa que pode nos tornar um povo unido? A verdade presente. Só a verdade presente para este tempo pode produzir verdadeira unidade no povo de Deus. Mas é simplesmente o conhecimento da verdade presente que vai trazer união para o nosso meio? Não. A verdade presente
crida no coração e exemplificada na vida. Torna o povo de Deus unido. E aí, muitas vezes, que está a nossa falha, amados. Nunca nos tornaremos um povo unido por meio da Netflix. E tem havido união na igreja adventista por meio da Netflix? Tem havido. Uma falsa unidade. A gente se reúne para falar daquilo que a gente assistiu. E a gente conhece todos os seriados novos. E a gente assiste os filmes lançamento. E a gente está unido no cinema para pegar o filme que está saindo. Amado, tinha cristão assistindo o filme da Barbie no cinema. E aí depois quer ter unidade na igreja? Nunca haverá unidade sobre um falso fundamento dentro da igreja. Nunca, amados. Isso é impossível. Hollywood não é ferramenta de unidade. A Disney não produz unidade e fortalecimento da nossa fé e da nossa crença dentro da igreja, amados. Não produz. O que produz unidade? É isso aqui, amados. Isso aqui vai produzir unidade dentro do povo de Deus. E se alguém estiver aqui nesse meio e não quiser seguir o que está aqui, nunca estará unido com esse movimento. Porque a unidade vem do que está escrito na palavra, irmãos. É a palavra que transforma. É a palavra que alimenta. É a palavra que edifica. É a palavra que une o povo de Deus. O problema é que hoje em dia, o que nós menos conhecemos é o quê? É a palavra. E aí a gente fica, nossa, mas a igreja não consegue ser unida. Nossa, e briga para cá e briga para lá. É claro, irmãos. O elemento de união é desconhecido por nós. É desconhecido. Não tem como a gente estar unido, sendo que o elo não está sendo introduzido no nosso meio. Queridos, como é que nós vamos produzir verdadeira unidade nesse movimento, lendo um versículo da Bíblia dentro do nosso culto matinal? Muitas vezes nós, como adventistas, só colocamos a mão na palavra de Deus para quê? Para trazê-la para o culto de sábado. Parece que ela faz parte do nosso vestuário de sábado. A Bíblia fica o tempo todo ali na estante, empoeirando, mas chega o sábado, a gente coloca ela debaixo do braço. E a gente vai desfilando pelas ruas, gozando de aparência de santidade, mas negando o poder dela para transformar o nosso coração e para mudar a realidade da nossa igreja. O nosso problema de não haver unidade. Mas eu não estou falando de qualquer unidade, irmãos. Vocês viram? A palavra de Deus diz o quê? A palavra de Deus fala da perfeita unidade. É uma unidade verdadeira. É uma unidade genuína. Não é uma unidade frágil, que se quebra por qualquer coisa. Não é uma unidade que se magoa e chateia por qualquer coisa. Não. É uma unidade forte e que leva influência, que tem influência perante o mundo. Mas essa unidade, ela só virá a partir do momento em que a gente começar a dar importância para a palavra de Deus. Tem sido muito difícil, queridos. E amados, quando eu falo essas palavras, eu não estou aqui me colocando num patamar superior dos irmãos. Não, negativo. Aquele que precisa sentir o maior peso da mensagem é o que toma o lugar santíssimo, é o que está aqui atrás do púlpito para levar uma mensagem para a igreja. Quem está aqui precisa muito mais do que a igreja sentir a mensagem que está sendo pregada. Mas tem sido muito difícil unir os irmãos da nossa igreja dentro da plataforma da verdade, que é a palavra de Deus. Tem sido muito difícil. As nossas vigílias, elas não têm enchido com todo mundo. Os irmãos não têm se unido em vigílias para rogar o derramamento do Espírito Santo. Quando a gente faz um estudo bíblico e chama irmão adventista, como é difícil reunir irmãos da igreja adventista para estudar a Bíblia. Como é difícil reunir irmãos da igreja para fazer noites de oração. Irmãos, por que é tão difícil a gente estar reunido para fazer aquilo que vai acrescentar na nossa espiritualidade? É muito difícil. Agora, queridos, chama o irmão da igreja adventista para almoçar e vê se ele não vai aceitar. Chama ele para sair para algum lugar.
Chama ele para assistir uma partida de futebol. Chama ele para assistir um filme e vê se ele não vai aceitar prontamente. Vê se a agenda dele não vai estar sempre disponível para fazer essas atividades. É por isso que não tem havido verdadeira unidade em nosso meio. Porque para reunir os membros da igreja adventista, a gente precisa utilizar alguma coisa que o mundo faz. Quando é uma atividade verdadeiramente espiritual, a gente não tem conseguido reunir todo mundo. Vem um, vem outro, é aquele gato pingado. Está faltando mais da palavra, irmãos, na nossa vida. O que é que nós estudamos hoje na lição da escola sabatina? Qual era o grande propósito? Qual foi o grande elemento transformador na vida de todos os reformadores que viveram na Idade Média? A palavra. A vida deles mudou quando eles conheceram a palavra. Vocês viram quando Lutero teve contato com a palavra? Irmãos, as pessoas não tinham Bíblia naquela época. E ali Lutero, ele viu uma Bíblia acorrentada. E quando ele estudou aquilo, ele falou: meu Deus, quem dera se eu tivesse isso aqui na minha mão, transformaria a minha vida por completo. E por que a gente que tem na mão não tem feito o verdadeiro uso dela? Por quê, irmãos? Irmãos, por que tão pouco tempo lendo a palavra de Deus? Por quê? Por que a gente consegue tanto manusear um computador? Por que a gente consegue tanto manusear um celular? Uma criança de 3 anos já sabe mexer no celular, mas a gente com muitos anos de igreja não consegue manusear a Bíblia. Muitas vezes a gente se perde dentro dos livros da Bíblia. Profeta não sei quem, não sabia nem que tinha um livro desse profeta dentro da Bíblia. Por que, irmãos? Tem um pouco de espiritualidade no nosso tempo. Por que, irmãos? O que está acontecendo com a gente? O que está acontecendo conosco como um povo, amados? Nós temos regredido quando é um momento de avançar. Quando é um momento que nós deveríamos mais estar avançando. Se os membros da igreja forem um com Cristo, estarão em união uns com os outros. E essa unidade dos crentes será um testemunho vivo para o mundo do poder do Evangelho. Unidos em um, eles recebem brilhantes raios de luz do sol da justiça e difundem essa luz para o mundo que está envolto em trevas. The Present Truth, 12 de janeiro de 1893. Em essência, nós só poderemos estar unidos uns com os outros no momento que nós primeiro estivermos unidos com quem? Com Cristo. Ele é o verdadeiro elo de ligação. Ele é o elo de ligação. Queridos, todos nós aqui somos diferentes uns dos outros, não é verdade? Nós temos temperamentos diferentes. Nós muitas vezes viemos de culturas diferentes. Dentro do nosso país existem inúmeras culturas, diversas umas das outras. Nós temos pensamentos diferentes, temos prazeres diferentes, temos formas diferentes de fazer alguma coisa. Como é que vai haver uma perfeita unidade entre irmãos que são tão diferentes uns dos outros? Primeira coisa, eles vão abrir mão do seu próprio eu e vão se tornar um com Cristo. Quando nós nos tornarmos um com Cristo, automaticamente nós nos tornaremos um com os nossos irmãos. Se todos nós formos um com Cristo, quer dizer que a imagem de Cristo está plenamente reproduzida na nossa própria vida. E se é o próprio Cristo que está reproduzido em nós, todos nós seremos como Cristo aqui nesse mundo. Teremos um mesmo pensamento, uma mesma vontade, um mesmo desejo de consagração e santificação no nosso meio. Mas isso só vai acontecer quando nós buscarmos a unidade com Cristo. E é aí que está a grande falha nossa. É aí que eu estou falhando como cristão dentro da minha geração. A minha falha é a falha de buscar a unidade com Cristo.
E por eu estar falhando em buscar a unidade com Cristo, eu também estou falhando em conseguir a unidade com os meus irmãos de fé. A unidade com Cristo. O apóstolo Paulo, no livro de Efésios, vai nos trazer justamente esse entendimento, para que a gente possa ver que também é bíblico esse entendimento. A gente vai abrir aqui nossas Bíblias no livro de Efésios, no capítulo 4. Livro de Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, versos 12 e 13. Efésios, capítulo 4, versos 12 e 13 diz assim: querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos ao quê? À unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Quando nós alcançarmos, por meio da graça celestial, a medida da estatura completa de Cristo. O que isso quer dizer? Quando nós formos um com Cristo, nós também alcançaremos a unidade da fé, a unidade dentro do corpo de Cristo, corpo estabelecido aqui nessa terra. Está faltando, amados, uma busca maior, um sentimento de mais necessidade de Cristo. Está faltando a gente ter relacionamento com Cristo. É isso que está faltando dentro da nossa igreja. O avanço não está acontecendo, porque não está tendo um crescimento em Cristo, amados. Quão pouco nós conhecemos sobre Jesus. Quão pouco nós conhecemos sobre Ele. Jesus muitas vezes tem sido uma pessoa um ser quase que desconhecido para nós. Muitas vezes nós não sabemos falar sobre Ele. Não sabemos transmitir o conhecimento de Cristo para as outras pessoas. E nós muitas vezes não conseguimos transmitir esse conhecimento, por quê? Porque nós não o temos e não conseguimos dar a outro aquilo que eu mesmo não tenho na minha própria vida. Amados, para ser um com Cristo, nós precisamos praticar as obras de quem? As obras de Cristo. O que Cristo fazia nas noites e nas madrugadas? O que Cristo ia fazer lá no monte, nas noites e nas suas madrugadas? Ia orar. E ele passava a noite inteira e a madrugada inteira em oração. Temos feito isso? Não. Então como é que a gente quer ser um com Cristo? Como queremos ser um com Cristo? Praticando obras diferentes das de Cristo? O conselho de Cristo para cada um de nós é: examinai as Escrituras. Por quê? Porque julgais haver nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Para conhecer a Cristo eu preciso ter conhecimento da palavra, mas queridos, com pouco conhecimento nós temos tido da palavra. Com pouco conhecimento temos tido da palavra. Muitas vezes perguntar para um irmão da nossa igreja o porquê que ele guarda o sábado, recebemos uma resposta desastrosa. E a gente gagueja e não consegue sair do lugar. A gente muitas vezes tem pregações nos nossos púlpitos que não conseguem dar fundamento bíblico para a crença. Não importa o que o pregador acha quando ele chega aqui na frente. Irmãos, não importa o que eu acho sobre doutrina. O que eu acho não vai mudar a vida de ninguém. O que eu acho não tem utilidade nenhuma para essa igreja. O que importa é o assim diz o Senhor. O problema é que muitas vezes a gente não tem sido alimentado com assim diz o Senhor. Pregadores que têm tomado lugar santo para contar piada para a igreja, a gente vai ser alimentado assim? Nunca! Igreja não é lugar de rir, irmãos. O evangelho é coisa séria. O evangelho é muito sério. Aqui não é para a gente contar anedota, aqui não é para a gente fazer construçãozinha engraçada, não. Aqui é para a gente trazer alimento puro para a igreja. É para a gente trazer a verdade presente. E a verdade presente, muitas vezes, ela
ela corta, ela machuca, ela fere. Porque é necessário que muitas vezes nós sejamos feridos para que aquele mesmo que fere pela palavra traga o bálsamo para transformar a nossa vida e nos curar das nossas enfermidades espirituais. Está faltando, queridos, essa unidade com Cristo. Pergunto para os irmãos, não precisa responder, apenas é para refletir. Quanto tempo nós temos passado com Cristo ao longo da semana? Quanto tempo? Só pense na sua mente. Analise aí, volte lá para domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Pega esses dias e analise quanto tempo eu passei com Jesus em cada um desses dias. Ah, mas o cristão passa todo o tempo com Jesus, claro. Mas quanto tempo que a gente passou de relacionamento íntimo com Cristo? O que é um relacionamento íntimo? É a leitura da palavra de Deus, é a oração fervorosa, é a meditação nas obras de Jesus, é o falar de Cristo para outras pessoas. Esse é o relacionamento íntimo. Pensa aí, quanto tempo de relacionamento íntimo a gente teve com Jesus ao longo dessa semana? Sabe por que eu faço essa pergunta? Porque quando eu olho para a minha semana, eu fico quase que desespero. Falo, nossa Senhor, quão pouco tempo eu passei com relacionamento íntimo nessa semana. E aí a pergunta que me vem à mente é, se eu passo pouco tempo com Jesus aqui na terra, por que razão eu gostaria de passar a eternidade com Ele no céu? Se nós não dedicamos tempo a Deus quando estamos aqui nesse mundo, seja qualquer justificativa, não importa. Se por qualquer razão, circunstância da vida, nós não dedicamos tempo para passar com Jesus nesse mundo, por que nós gostaríamos de desfrutar a eternidade com Ele no céu? Vai acontecer uma mágica quando Cristo voltar, e aí a gente vai começar a amar estar com Cristo. Vai acontecer isso? Não, irmãos. O prazer de estar com Cristo no céu, ele um dia foi desenvolvido estando nós na terra. E queridos, pergunto com sinceridade, para o homem natural é prazeroso ler a palavra de Deus? Para o homem natural é gostoso ler a palavra, sim ou não? Não é, irmãos, não é. Não vamos nos enganar nesse aspecto. Para o homem natural, não é bom ler a Bíblia. Não é legal, irmãos, não é prazeroso, não é divertido. Muito pelo contrário, é enfadonho, é chato. Porque o homem natural, ele tem inimizade com Deus. É por isso que naturalmente a gente não gosta de ler a palavra de Deus. Mas a promessa que há na Bíblia é de que nós seríamos o quê? Transformados. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas passaram, e eis que Deus fez o quê? Novas todas as coisas. E agora, passando por esse processo de transformação, que nós conhecemos como sendo a santificação, produzido pela verdade, a operação do Espírito de Deus, agora a gente vai ter prazer na palavra. Eu fico olhando para o salmista, e eu acho lindo a forma como o salmista fala da palavra de Deus. Olha como o salmista fala, quanto amo a tua lei, é minha meditação todo dia, de dia e de noite. Amados, quanto prazer que aquele homem tinha em ler a palavra de Deus. Eu acho lindo, ele fala que medita na Bíblia em todo o tempo. A palavra de Deus é o que traz prazer para o seu coração. O salmista não conseguia mais encontrar prazer nas coisas do mundo, e sabe por quê? Porque ele havia alcançado a unidade com o Filho de Deus. E quando nós nos ligamos em unidade com Jesus Cristo, amados, nada mais conseguirá trazer verdadeiro prazer para o coração convertido do que a leitura da palavra de Deus. Pode ser que alguns dias, amados, a gente esteja tão desanimado que a gente não queira ler a palavra de Deus. Nesse dia é o dia que a gente mais precisa ler a palavra de Deus. Não tem dias que a gente não tem vontade de orar? Não tem aquele dia que o dia foi tão assim mais ou menos que ao final do dia tu não tem nem vontade de se ajoelhar e elevar uma prece a Deus? Esse dia é o dia que nós mais precisamos dobrar os nossos joelhos e entrar na presença do Todo-Poderoso.
Por quê? Porque é a carne querendo se manifestar e nos tirar da unidade com o Filho de Deus. É aí que a fé precisa falar muito mais alto e nos levar para a presença daquele que é tudo para nós. Mas, queridos, enquanto nós não estivermos nos unindo na palavra de Deus, será impossível ter unidade com Cristo. E sem unidade com Cristo, é impossível ter unidade aonde? Dentro da igreja. E continuaremos trilhando o mesmo caminho que nós temos trilhado até aqui. O último texto que eu trago para a nossa reflexão de hoje se encontra no livro Parábolas de Jesus, página 181, parágrafo 5º, e diz assim, texto conhecidíssimo por nós. Quando os que professam servir a Deus seguirem o exemplo de Cristo, o que é seguir o exemplo de Cristo? É ser um com Cristo, ser um com Cristo. Eu vou até mudar, o original é seguirem o exemplo de Cristo, mas vou alterar aqui para o que a gente estava falando, vamos de novo. Quando os que professam servir a Deus forem um com Cristo, praticando, o que é ser um com Cristo, seguir o exemplo de Cristo? Praticando na vida diária os princípios da lei. Quando todos os seus atos testemunharem de que amam a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmos, o que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmos? É ter uma perfeita unidade com Cristo, amar a Deus sobre todas as coisas, e também ter uma unidade íntima com o meu próximo, amar o meu próximo como a mim mesmo. E quando isso acontecer, o que vai resultar essa transformação? Então a igreja terá o poder de abalar o mundo. Eles, vocês já pararam para pensar? O momento em que Deus entregar na mão da igreja o poder de abalar o mundo inteiro? O mundo inteiro, irmãos. A igreja ela não vai abalar só a sua comunidade. Não é só a vizinhança aqui da igreja que vai ser abalada. Não é só a nossa cidade que vai ser abalada. Não é apenas o nosso estado. Não é só o nosso país. Não é só o nosso continente. O mundo inteiro será abalado pelo poder da igreja. É um poder resultante de uma perfeita unidade com o Filho de Deus. E o que é ter perfeita unidade com o Filho de Deus? É permitir que esse Cristo habite em nossos corações. É ter o verdadeiro e puro amor. É ter a verdadeira bondade, a longanimidade. É ter felicidade, é amar o meu próximo, é auxiliar o meu semelhante em suas dificuldades, é amparar o órfão e a viúva nas suas necessidades, é transformar a minha vida por completo, é me consagrar constantemente a Deus, é ter a palavra de Deus como objeto do meu estudo diário. Transformados pela palavra, cada dia mais nós vamos alcançar uma unidade mais íntima com o Filho de Deus. Até o momento em que, conforme Paulo diz, lá em Efésios capítulo 4, que nós lemos, versos 12 e 13, alcançaremos a medida da estatura completa de Cristo. Que promessa gloriosa o Senhor nos faz. Que promessa gloriosa, amados. Eu olho para a minha vida, queridos. Tem tanta sujeira na minha vida, tanta podridão. O profeta Isaías diz que do alto da cabeça até a planta dos pés não tem nada de bom. Esse sou eu, nada de bom. Nada. Apenas feridas e chagas que não foram tratadas. Muitas vezes impaciência, muitas vezes a falta de desejo de ajudar uma pessoa, muitas vezes o orgulho, muitas vezes o egoísmo, é o que eu consigo enxergar na minha vida. Mas a palavra de Deus, ela nos traz a esperança de que é o próprio Deus que vai produzir unidade na igreja e de que essa unidade na igreja vai ser resultante da unidade que Ele mesmo vai produzir entre nós e Jesus Cristo. E é por isso que o apóstolo Paulo diz que nós podemos ter a mente de Cristo. Nós podemos ter a mente de Cristo. E é o mesmo apóstolo Paulo que diz que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo. Que promessa gloriosa, irmãos.
O próprio Cristo sendo reproduzido nas nossas vidas. Meu Deus, a gente é tão pecador, irmãos. Nossa vida é tão suja, é tão imunda, mas Ele vai nos purificar com sangue. Ele vai limpar a nossa vida com sangue. E depois de limpar a nossa vida, Ele vai pegar a vida dele e colocar dentro da nossa vida. Meu Senhor Jesus, que bênção, amados. E agora, olhando para a humanidade, nós vamos enxergar quem? O próprio Cristo estampado na humanidade. E aí a gente vai alcançar o que muitos homens já alcançaram no passado. Enoque fez o quê? Andou com Deus. Pela graça de Deus, nós também andaremos com Deus da mesma forma que Enoque. Por quê? Porque quem nos faz andar com Deus é Ele mesmo. A promessa que um dia foi dada para Enoque está em nossas mãos hoje, amados. Basta recebê-la. Queridos, eu finalizo com essas palavras. É necessário unidade no nosso meio. É necessário, irmãos, não dá para continuar da forma que a gente está. A gente precisa viver com os nossos irmãos aqui como viveremos no céu. Não professamos que todos nós estaremos lá? Mas para isso é preciso buscar essa unidade com Jesus, amados. Ele precisa ser mais real na nossa vida. A gente precisa dedicar mais tempo para eles, irmão. Para Ele. A nossa vida tem que ser centralizada nele. Querido, deixa o celular um pouquinho de lado. Vamos ler a palavra de Deus. Vamos examinar essas escrituras que testificam dele para nós. Amados, vamos parar de consumir as coisas do mundo. Os filmes, as séries, os programas de televisão. Amados, isso não nos ensina sobre Jesus. Só nos leva para longe dele. Esse monte de jogos, de videogame. Amados, essas coisas não são para nós, queridos. O nosso prazer está na palavra. Essa palavra, ela nos tirou do fundo do poço. Nós estávamos mortos nos nossos próprios delitos. E essa palavra nos deu vida. Vamos entronizá-la no nosso coração, queridos. Amados, vamos começar a fazer grupo de estudo da palavra de Deus dentro da igreja, amados. É muito pouco o culto de quarta, sábado e domingo. É pouco demais. A gente precisa ler na nossa casa. Pais, reúna a família, chama os filhos, estuda a Bíblia dentro de casa. Irmãos, chama a vizinhança, chama os irmãos de igreja que moram perto. Vamos nos reunir para ler a Bíblia. Porque é isso que vai transformar a nossa vida. O alimento é esse. Não vamos deixar o nosso espírito definhar de fome. Vamos dar alimento para o nosso espírito, para que ele fique forte. Para que ele fique forte até o ponto que a carne seja morta. O espírito pode matar a carne dentro da nossa vida. É possível destruir a natureza terrena. De que forma? Aceitando a natureza divina que vem por meio da consagração a Deus e de um poderoso estudo da palavra do nosso Senhor. O meu desejo, querido, é que nós possamos avançar cada vez mais em santidade, para que esse poder que vai abalar o mundo, ele possa ser visto na vida de cada um de nós. Amém.